Olá, meus nobres amigos seguidores, é um prazer estarmos juntos, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. O devocional de hoje, na realidade, é um texto que eu recebi do meu irmão, pastor Paulo, achei muito interessante, bem profundo, uma meditação, uma reflexão que nos leva a pensar sobre o real significado da fragilidade humana. Então, a partir desse texto dele, eu estou ministrando esse devocional, mas eu quero dar todo o mérito a ele. O texto é todo dele, pastor Paulo Carvalho. Então vamos lá, nossa bendita fragilidade, quando a fraqueza se torna o lugar onde Deus mais se revela. Então, nesse profundo e emocionante devocional, ministrado por mim, pastor José Carlos Carvalho, você será conduzido a uma reflexão transformadora sobre a fragilidade humana, o silêncio de Deus e a presença divina em meio às dores da vida. Nós vivemos em uma geração que valoriza e até supervaloriza a força, a independência e o controle. Mas a Bíblia revela que nossa fragilidade não é um erro. Ela faz parte do propósito de Deus para nos ensinar dependência, fé e confiança verdadeira. Baseado em texto como o Salmo 103, versículo 14, João 15, versículo 5, João 16, 33 e no Salmo 34, 18, essa mensagem traz consolo, confronto e esperança para todos aqueles que enfrentam tempos difíceis, crises emocionais, sofrimento silencioso e momentos em que Deus parece distante. Então, esse devocional é uma palavra para os cansados, uma mensagem para os quebrantados e um convite para confiar em Deus, mesmo em meio ao silêncio. Então, eu convido você a assistir até o final e descobrir como Deus transforma nossa fraqueza em lugar de encontro, amadurecimento espiritual e uma profunda comunhão com a sua presença. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem e fortaleça a sua fé através da palavra de Deus. Vivemos em uma geração que idolatra a força, idolatra a independência e o controle. Somos ensinados a esconder nossas dores, disfarçar nossas fraquezas e fingir que está tudo bem. Não é assim mesmo? Você não passa por isso, não vê isso todos os dias? Mas e se justamente aquilo que tentamos esconder for o lugar onde Deus mais deseja nos encontrar? Lembra-se que o apóstolo Paulo, quando foi orar, pedindo para que Deus removesse o espinho, Deus falou assim: olha, a minha graça te basta. Ele disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E se a fragilidade não for um defeito, mas uma ferramenta divina? E se o silêncio de Deus nos dias difíceis não significar abandono, mas profundidade? Já parou para pensar nisso? E se as feridas que mais nos assustam forem também as portas pelas quais a graça de Deus entra com mais intensidade? Então, nesse profundo e emocionante devocional, seremos conduzidos a uma reflexão transformadora sobre a nossa fragilidade humana, sobre o silêncio de Deus e o mistério da presença divina em meio à dor. É uma mensagem para os cansados, os quebrantados e todos aqueles que estão tentando permanecer de pé enquanto o coração luta para não desistir. No Salmo 103, 14, somos confrontados com uma declaração maravilhosa. Eu gosto desse texto. O salmista diz: Deus, Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Que coisa bonita, né? Há uma verdade que muitos passam a vida inteira tentando evitar.
fomos criados frágeis. E essa fragilidade não é um acidente do projeto humano. Ela não é um erro de fabricação espiritual. Ela é parte da maneira como Deus decidiu nos criar. Isso pode parecer contraditório, até um choque. Que é isso, pastor José Carlos? Mas pense comigo. Vivemos tentando parecer fortes. Queremos transmitir controle, segurança, estabilidade emocional e espiritual. Temos medo de admitir nossas limitações porque aprendemos que depender é sinal de fraqueza. Mas o Evangelho nos confronta com a verdade desconcertante. Deus nunca pediu que fôssemos autossuficientes. Vou repetir isso e marque isso, grave na sua mente. Deus nunca pediu que fôssemos autossuficientes. O pecado não apenas nos afastou de Deus, ele nos ensinou a confiar em nós mesmos. Passamos a acreditar que maturidade é não precisar de ninguém, que fé é nunca vacilar, que espiritualidade é estar sempre bem. Mas Jesus declara algo que destrói essa ilusão. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, ele disse para os discípulos: sem mim nada podeis fazer. Observe, ele não disse sem mim algumas coisas, ele disse nada, absolutamente nada. Talvez o grande problema da humanidade moderna não seja a fraqueza, mas a tentativa desesperada de escondê-la. Há momentos em que Deus permite que nossas estruturas sejam abaladas, porque somente quando nossas falsas seguranças caem é que descobrimos onde realmente está nosso fundamento. Muitos associam a presença de Deus à ausência de sofrimento. Pensam, se Deus estiver presente, tudo dará certo. As portas estarão abertas e as lágrimas desaparecerão. Mas a Bíblia nunca prometeu uma vida sem dores. Jesus foi extremamente claro em João 16:33. No mundo tereis aflições. Olha que coisa interessante. Isso não é pessimismo, é realismo espiritual. O problema é que organizamos nossa vida em torno do conforto. E quando o sofrimento chega, acreditamos que Deus foi embora. Interpretamos o silêncio como ausência. Mas o silêncio de Deus não significa abandono. Os salmistas entenderam isso profundamente. Quantas vezes Davi clamou dizendo: até quando, Senhor? Leia lá o Salmo 13, versículo 1. E ainda assim, Deus estava lá. Talvez o silêncio seja justamente o lugar onde a fé amadurece. Porque enquanto Deus responde imediatamente, nossa fé ainda depende de evidências. Mas quando Ele silencia, somos convidados a confiar, mesmo sem entender. O silêncio de Deus não é vazio, é profundidade. Há dores que não podem ser removidas imediatamente, porque Deus deseja trabalhar algo mais profundo do que o alívio momentâneo. Existem sofrimentos que revelam áreas da alma que nunca seriam expostas em tempos de conforto. E é na fragilidade que descobrimos quem realmente somos. Quando tudo vai bem, ainda conseguimos sustentar a ilusão de controle. Mas quando a vida quebra nossas certezas, percebemos o quanto somos necessitados da graça divina. E talvez seja exatamente aí que Deus deseja nos encontrar.
A Bíblia diz no Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Veja, o texto não diz que o Senhor está perto dos fortes, não dos autossuficientes, não dos que aparentam perfeição, mas dos quebrantados. Isso muda tudo. O Deus da Bíblia não é um Deus distante que observa a nossa dor à distância. Ele é o Deus que entra na dor conosco. Na cruz, Cristo experimentou o silêncio mais profundo. E ele disse, está lá em Mateus 27:46, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus entrou no vale do silêncio para que nunca mais confundíssemos silêncio com abandono. A cruz prova que Deus pode estar profundamente presente, mesmo quando tudo parece escuro. Talvez sua alma esteja cansada hoje. Talvez você esteja tentando entender porque Deus parece tão silencioso justamente agora. Talvez você esteja lutando para continuar acreditando. Então ouça isso. Sua fragilidade não assusta Deus. Seu cansaço não afasta Deus. Seu quebrantamento não decepciona Deus. Pelo contrário, talvez seja exatamente nesse lugar de fraqueza que Deus esteja mais perto do que nunca. Porque quando deixamos de nos sustentar, finalmente aprendemos a descansar nele. E talvez esse seja o maior mistério da vida cristã. Não é a ausência de dor que prova que Deus está presente. É a capacidade sobrenatural de continuar confiando, mesmo quando tudo dentro de nós quer desistir. Então, eu quero te conduzir a uma reflexão transformadora sobre essa fragilidade humana, sobre esse silêncio de Deus e sobre essa presença divina em meio às dores. Que Deus te abençoe grandemente. Eu oro para que o bálsamo do Espírito Santo seja derramado na sua vida e você experimente a paz de Deus que excede todo entendimento. Eu oro para que Deus supra todas as suas necessidades e para que abra a sua mente, os seus olhos da mente e do coração para entender essa verdade e vivê-la. E saber, olha, não esconda a sua fragilidade. Nós somos assim. Deus conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Eu te convido a estar comigo amanhã para mais um devocional. E se esse devocional te fez bem, não guarde para si, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de deixar sua curtida, seu like, fazer o seu comentário, ativar os sininhos para receber as nossas notificações, porque temos devocionais todos os dias. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corra lá, inscreva-se e divulga o nosso canal para os seus amigos. Mais uma vez eu te convido para amanhã estarmos juntos para mais um devocional, mais uma palavra que vem lá do coração de Deus para o nosso coração. Deus te abençoe grandemente e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Amém.